tarde para todo mundo que está aqui comigo. A gente criou esse quadro agora e vem aqui todos os dias às 5 horas da tarde falar principalmente com a galera que está aí no mercado de eventos, iniciando no mercado de eventos, ou o pessoal que pretende começar, né, nesse mercado, a traçarem estratégias para suas empresas para que cresçam de uma maneira organizada, né? Então, enfim, qual que é o principal objetivo aí do Decora em Prosa? É a gente ajudar essas pequenas empresas, né, essas pequenas iniciantes, a criar estratégias para se destacar no mercado, para criar um estilo próprio, né, para crescer de uma maneira organizada e ser bem remunerado por isso. Sempre costumo dizer que muitas pessoas dentro desse nosso ramo reclamam, né, com relação a essa questão do ser bem remunerado. E o nosso tema de hoje, gente, é como fazer um orçamento que vende. Então tá muito relacionado com isso. Quem tiver interesse, fica comigo até aí no final, porque eu vou dar algumas diquinhas bem legais, vou falar como que eu monto os meus orçamentos, vou dividir isso com vocês, tá? Esse tema é bastante polêmico, na verdade. Eu espero que vocês gostem. Se tiver alguém aí para dar algum palpite, sejam todos, né, estejam abertos aí para ir conversando comigo. Oi, Solange. Oi, Paixão Vida. Eu não lembro o nome dela, gente. Tudo bem, gente? Boa tarde. Bom, então vamos lá. Qual que é o principal problema que normalmente a gente tem quando a gente começa a trabalhar no mercado? É o medo, né? O medo de fazer esse orçamento. Como fazer? Por onde começar? Eu, quando comecei, gente, eu confesso que pra mim foi assim, ó, suado essa questão do orçamento. Eu fui construindo isso ao longo de todos esses anos e constantemente eu faço algumas alterações quando eu vejo que há uma necessidade. Mas isso foi construído em cima de informações que eu fui colhendo. A gente tem, na verdade, duas coisas dentro da nossa proposta de decoração, que depois eu vou fazer uma analogia que vai ficar fácil vocês entenderem. A gente tem o nosso trabalho e a gente tem a execução da festa. E isso muitas vezes acaba ficando confuso, né, na cabeça das pessoas. Mas vamos lá. Ixi, o Insta deu uma travada aqui, hein? Nossa internet. Bess tá tentando reconectar, o Face voltou, gente. Voltou, parece que voltou. Nossa internet hoje não tá legal. Vou pedir um pouco de paciência pra vocês. Mas vai dar tudo certo. Voltou? Bom, eu coloquei pra gravar no OBS, então acho que eu vou continuar, né? Bom, gente, vamos lá, vou continuar aqui com vocês a gente continua pelo Face e pelo Insta. Então, esse medo que a gente tem lá no início é a primeira barreira, né, que a gente precisa quebrar. Por quê? Porque quando a gente passa esse medo para os nossos clientes, né, passa essa insegurança para o cliente, é muito mais difícil a gente conseguir fechar. Então, falar com segurança e o que você precisa. Para você conseguir falar com segurança sobre o orçamento, você precisa conhecer muito bem o seu negócio. Você precisa conhecer muito bem os seus números, porque senão você vai ficar dando ali desconto aleatório para o cliente. A gente até pode falar um pouquinho também sobre essa questão de desconto. Ô Rafa, me dá um papel para eu ir anotando algumas coisas? Eu não vou falar nesse momento, mas eu vou deixar anotado aqui para eu não... Caiu? Pra eu não esquecer. Deixa eu tentar voltar aqui, gente. Dá só um minutinho. O Rafa falou que caiu. Ah, mas tá gravando. Depois eu subo pela gravação do OBS. Tá gravando. Depois eu subo, não tem problema. Gente, vamos lá então. Só que preciso de uma caneta, Rafa, porque senão não consigo escrever. Desconto. Vou colocar aqui, ó. Pra eu não esquecer de falar isso lá na frente. Não perder o raciocínio agora, mas não esquecer de falar isso lá na frente. Então, quebrar esse medo é a primeira coisa que a gente precisa fazer.
entender o nosso negócio, entender qual que é o nosso trabalho, entender quais são os nossos valores, né, os nossos custos, na verdade, porque valor é uma coisa diferente, para a gente poder passar essa segurança para o cliente. Então, primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês, o que é orçamento, né, a definição de orçamento. É a avaliação ou cálculo, de um custo aproximado, né? Então, assim, o que a gente vai prever ali dentro de um orçamento de decoração? Gente, tudo, né? A gente precisa prever tudo. O que eu vejo muitas pessoas fazerem? Só colocam os custos da festa, mas e a nossa parte, né? E o nosso trabalho? Muita gente faz isso. Trabalha só com o custo da locação de material e mais o custo de despesas, né? Do dia da festa. E não é bem assim que a coisa tem que ser. Porque senão, se você começar a colocar na ponta do lápis tudo que você tem de despesa, de fato, você acaba vendo que isso não chega no final das contas, não fecha a conta. A não ser que você tenha ali um negócio muito pequenininho, que você não precise de estrutura nenhuma, aí tudo bem, ok, né? Não vai ter tanto problema você fazer dessa maneira. Mas à medida que a gente vai crescendo, né, à medida que o nosso negócio ele vai aumentando, é necessário rever isso, porque se você vai ter um espaço onde você vai atender, se você vai ter funcionários, se você vai ter conta de água, se você vai ter conta de luz, o que acontece? Essas contas relacionadas a, vou falar de mim, né, a ANI Decoração é uma coisa. E essas contas todas relacionadas à ANI, enquanto, por exemplo, empresa de locação, é outra coisa. Eu preciso de um barracão para guardar peças, eu preciso de caminhão para carregar meu material, eu preciso de equipe de montagem para carregar, descarregar, para organizar tudo isso antes do evento, para voltar. Então, são coisas diferentes, né? Que caminham juntas, mas são diferentes. Então, se eu tenho custos, por exemplo, com o meu material, eu preciso prever isso, que é diferente dos custos da ANI enquanto decoradora e do trabalho da ANI enquanto decoradora. Existem alguns profissionais que eles trabalham só com a locação do material, embutem, né, só o custo da locação de material e mais as despesas do dia da festa. Eu, particularmente, acho que isso não funciona. Como eu disse, enquanto eu era pequenininha, minha realidade era uma. Depois, conforme eu fui crescendo, eu tive que ir me estruturando. Se você já começar estruturado desde o início, a chance de você crescer mais rápido é muito maior. Concordam? Gente, a internet tá travando, né? Que caramba hoje, hein? Outra coisa que a gente pode definir, né, de orçamento é que o orçamento ele precisa ser claro para o cliente, né? Ele precisa ser muito objetivo. O cliente ele precisa entender qual que é a proposta. Quando a gente faz um pedido lá de orçamento para sei lá, tô fazendo minha casa, vou dar o exemplo da casa, que mais lá para frente eu vou citar esse exemplo também. Tô fazendo minha casa e eu preciso agora orçar o material para o meu banheiro. Então, o que a pessoa que vai te mandar o orçamento de material faz? Ela detalha tudo que ela está passando ali para você ter uma noção de quanto você vai gastar. Então, o nosso orçamento, ele também, dessa mesma maneira, precisa ficar muito claro para o cliente. Ele precisa ser claro e objetivo não só para você, né? Para o cliente também. Parece óbvio, né, gente? Mas não é. A gente vê muita gente que acaba patinando nisso. Eu, inclusive, já patinei nesse quesito orçamento. Como eu disse lá no início, foi bastante difícil para mim chegar em um estilo de orçamento que hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade, né, de trabalhar. Não só no orçamento, mas no processo também. Para que o orçamento não nos deixe maluco, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente sonha com um volume de orçamento muito grande, só que à medida que a gente vai crescendo, esse volume de orçamento muito grande acaba virando um desespero pra gente. Então é importante a gente estar com tudo organizadinho já desde o começo, para quando chegar esse momento, né,
Quando a gente tiver a demanda, não tem aquela frase, cuidado com o que você deseja? É bem isso, quando chegar o momento de você ter esses muitos orçamentos na mão, o que fazer com eles? A gente vai falar em uma live também a respeito disso, tá bom? Eu acho que eu já comentei, na verdade, em uma live passada, mas a gente pode fazer uma só falando sobre isso. Então, assim, aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que eu falei pra vocês do exemplo da obra, né? Como que funciona quando a gente vai, por exemplo, construir a nossa casa? A gente vai lá, contrata um profissional, no caso vou citar um arquiteto, né? Não sei porquê, vou citar um arquiteto, você vai lá, você contrata um arquiteto, o que o arquiteto vai fazer para você? Um projeto. E depois vai acontecer a execução da tua casa, né? Então, nessa fase projeto, a gente precisa encarar como se fosse, só para fazer uma analogia para vocês entenderem isso melhor, porque eu acho que esse lance de ter isso separado na minha cabeça fez muita diferença. Então, assim, eu trouxe um pouco isso, né, da arquitetura, então, para mim ficou um pouco mais tranquilo, mais claro. Temos a questão profissional de decoração, como se fosse um arquiteto projetando, ele tá ali para vender as ideias, né, para organizar tudo que precisa ser organizado para aquela obra ir para frente, para indicar para o cliente alguns profissionais, enfim, então assim, ele tem um trabalho muito específico e a gente pode relacionar o trabalho de um arquiteto mais ou menos como se fosse o trabalho de decorador, são duas coisas que ficam bem próximas ali, né? Como eu disse aqui, é só uma analogia para conseguir fazer com que vocês entendam essa questão da necessidade de deixar o orçamento bem organizado. Do outro lado, a gente tem a obra. A obra seria a execução do nosso evento. Então, o que eu tenho lá na obra? Eu tenho a mão de obra para executar essa obra. Eu tenho os materiais, né? Eu tenho um compilado de coisas ali que vão ser necessárias para essa obra acontecer, a partir do momento em que ela inicia até o final. E qual que é a questão nossa com relação à execução de uma festa? É tudo que está relacionado com a festa, desde o momento em que você carrega o teu caminhão até o momento em que você descarrega o teu caminhão dentro do teu barracão. Então, essa é a fase de execução de um projeto de decoração. E o que está embutido dentro disso? N coisas, né, gente? Mas são os principais. Mão de obra, refeições, toda a parte de logística, né? Se você vai precisar pagar hotel, então estadia, se não vai se preparar com relação à questão combustível, se a festa for fora, né? Se você vai e volta mais de uma vez, quantas vezes vão ser necessárias? Ir, voltar. E depois a gente tem a parte de mão de obra de floristas também, então mão de obra de montagem, mão de obra de desmontagem, mão de obra de florista. Às vezes é necessário outros tipos de mão de obra, mas essas duas são assim as principais que estão sempre presentes em todas as festas. A gente tem a parte de flores, a gente tem mobília, a gente tem material de decoração. Então, enfim, tudo isso faz parte do momento execução da festa. É bastante importante que vocês tenham isso aí dividido na cabeça de vocês, porque fica muito claro mostrar para o cliente, na hora que você vai entregar, né, o teu orçamento, se ele questionar com relação a alguma coisa, o que de fato você está oferecendo, o que de fato você está vendendo. Eu não entrego o orçamento detalhado para o meu cliente num primeiro momento, tá? Eu entrego o orçamento detalhado após o cliente dar o sinal de que ele vai fechar comigo. Só que quando o cliente dá o sinal de que ele vai fechar comigo, eu passo valores. E às vezes tem alguns questionamentos com relação a isso. E quando eu comecei a trabalhar nesse mercado de decoração, eu tive essa dificuldade porque eu aprendi a fazer o orçamento desse jeito. Aí eu apresentava dessa maneira, o cliente começava a me fazer um monte de perguntas, eu sentia essa insegurança que eu falo pra vocês que é preciso quebrar, eu não conseguia explicar de maneira clara e aí acabava ficando ruim pra mim. Então o que aconteceu? Eu fechei o meu orçamento.
Só que eu percebo que o orçamento aberto, ele é muito mais claro, o cliente consegue entender muito melhor, e você sabendo explicar isso, é um orçamento que vai vender com mais facilidade, com certeza. Principalmente se você às vezes tem um preço um pouco mais elevado do que o seu concorrente no mercado, né? E essa questão concorrência, eu sempre costumo ressaltar a questão de é necessário que o cliente ele faça o orçamento de maneira igualitária, né? Não adianta nada fazer o orçamento com um profissional e fazer o orçamento com outro profissional, sendo que os dois oferecem coisas totalmente diferentes. Então, o fato do nosso orçamento estar bem explicadinho também é bastante importante para o cliente conseguir ter aí esse discernimento, né? Do que, por o que você está cobrando, quais são os serviços que você está oferecendo, o que você de fato está colocando dentro dessa proposta para ele conseguir visualizar de forma clara. Uma coisa que é bastante importante é que a gente não pode se basear no quanto o cliente pode pagar, tá? Por que eu tô dizendo isso? Às vezes você vai fazer um orçamento, primeiro que não dá para ficar perguntando para o cliente, assim, como que eu posso dizer isso? Como que eu posso explicar isso? Eu pergunto para o meu cliente quanto que ele quer gastar. Lá na primeira etapa, antes de eu fazer o orçamento, eu pergunto. Por que eu pergunto? Porque se a pessoa estiver muito fora da minha realidade, eu já sei que é um cliente com o qual eu não preciso nem desperdiçar muita energia com ele. Porque se eu pego um cliente que ele quer pagar, por exemplo, metade do meu valor inicial, porque eu tenho um valor inicial, então ele quer pagar metade do meu valor inicial, eu vou passar de qualquer maneira o orçamento para esse cliente, tá? Mas eu sei que eu não preciso ficar investindo muita energia, porque não é um cliente que vai fechar comigo. Então, eu já pergunto no início para eu ter essa noção. Agora, eu não vou perguntar para o cliente para definir o valor do meu trabalho. Não é isso, nunca façam isso. Tenham muito bem estruturado qual que é o valor de vocês, para que vocês possam fazer essa análise, né, no momento em que for necessário. E agora aqui eu vou falar sobre a questão lá do desconto. Não adianta ficar, gente, também fazendo desconto milagroso, né? Às vezes o cliente, ele fala assim, ah, não, vamos supor, ele queria pagar metade do valor. Aí você mandou a proposta, aí ele fala que então ele quer conversar com você. Aí você vai conversar com esse cliente, aí ele quer que você fique fazendo desconto milagroso para chegar próximo lá do valor que ele gostaria de gastar. Não dá, gente, não dá. Tipo, desconto é uma coisa que é bacana? Sim, é uma prática do mercado? Só que é o desconto que é ok para os dois lados, né? O orçamento ele tem que estar bom para ambas as partes. Isso também é um orçamento interessante, que ele seja bom para o seu cliente e que ele seja também bom para você. Ser bom só para um dos dois lados não é legal. Então, se o teu cliente vai pagar à vista, é legal você dar um desconto, mas saiba onde você pode dar desconto à vista, porque em decoração é muito arriscado. Se a gente pega um valor montante, né, de toda a decoração e faz lá um desconto alto, pode ser que a gente esteja tirando do nosso lucro, né, da nossa parte, porque todas as despesas da festa, praticamente, elas são despesas fixas, não tem como, é a mesma coisa lá da obra. Já pensou se o arquiteto pega o valor do montante do projeto dele, mais a obra e dá um descontão lá, e aí quanto que ele iria ganhar? Então, não é assim que faz a conta, gente, não é assim. Ontem a gente falou sobre acervo, e o acervo, ele gera muita confusão com relação a isso. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que porque elas têm material, elas têm que ficar colocando lá na festa para fechar projeto. E elas não cobram por isso. E aí isso vai se deteriorando, e aí isso precisa de espaço para guardar, e precisa de caminhão, e precisa disso e daquilo outro. E vocês vão se enrolando aí ao longo do tempo. Então, não dá para se basear pelo que seu cliente quer pagar, tá? Não é o cliente que define o quanto você deve cobrar. É você quem tem que saber os seus custos, você tem que saber o teu preço,
quanto vale o teu trabalho e estabelecer algumas regras. É legal dar cortesias? Também é legal, a gente faz isso. A gente também tem bastante assim o lance de oferecer além da expectativa do cliente. Às vezes o cliente nem sabe, a gente faz por nossa conta. A gente tem muitas histórias assim, inclusive tem uma engraçada até que uma vez a gente fez um aniversário de 15 anos e o pai dessa menina, ele já tinha passado por um sufoco com a filha do aniversário anterior. Então ele quis fazer uma reunião comigo pouco tempo antes da festa. E aí eu passei item por item com ele do orçamento. Ele foi com uma agendinha, gente. Eu sentada de um lado da mesa e eles, os pais, né, do outro lado. Ele foi anotando tudo certinho, bonitinho, tarará, e me perguntava, e tudo que eu respondia ele anotava. E aí, ok, né? A gente foi conversando e chegamos ao final da reunião. Ele falou assim: olha, não se sente mal, mas é que eu já tive um problema e tal, eu não queria passar pela mesma coisa de novo. Eu sou assim mesmo, né? Eu sou sistemático, e ele era mesmo, extremamente sistemático. Aí, ok, não, falei, não, tudo bem, né? Vocês estão no direito de vocês. Eu acho que eu tô aqui para esclarecer mesmo. Ninguém é obrigado a entender de festa, ninguém é obrigado a saber o acervo que eu tenho. Então, eles quiseram, inclusive, a gente foi até o barracão para eles verem o material, o que seria colocado. Mostrei foto das coisas que não estavam montadas e tudo mais. Beleza. Chegou o dia da festa. Aí eu tinha dado uma saidinha, o Rafa tinha ficado no salão. E eles foram até lá, os pais da aniversariante. Eles entraram no salão e começaram a ver várias coisas, porque ele foi com a agendinha, gente. Ele foi com a agendinha na mão. Foi lá, olhou tudo, aí ele chegou no Rafa e falou assim: o Rafa, e deixa eu explicar o que tinha acontecido com ele anteriormente. Ele tinha feito a festa de 15 anos da outra filha. E a pessoa que fez a festa, isso é péssimo também, tá, gente? Isso acaba com a reputação de vocês. A pessoa que tinha feito a festa colocou coisas a mais e quando passou a festa foi lá e cobrou por essas peças. Isso, né, isso queima qualquer um. Então isso não é over delivery, isso é você, né, se beneficiar, porque tem gente que fala assim: e se a gente colocar tal coisa? Mas vamos colocar tal coisa? Se você vai cobrar, deixa claro isso para o cliente. Olha, se colocar tal coisa tem um custo a mais, você quer? Né? Não façam dessa maneira porque não vai rolar, o cliente vai ficar estressado e a chance dele falar para 1 milhão de pessoas que você fez isso é grande. Então, se você vai cobrar, deixa claro isso, porque também não tem problema nenhum em cobrar, né? Eu também tenho isso, às vezes o cliente fala que ele quer uma coisa, chega para fazer orçamento, aí fala assim: mas é uma festa super simplesinha e não sei o que, né? Aí beleza, você faz um orçamento simples, aí depois começa: mas eu queria colocar tal coisa, mas eu queria... Tem coisas que até dá pra gente relevar, colocar, porque não vai ter custo adicional, mas nem tudo dá, gente. A gente vive disso, né? É o nosso trabalho, a gente precisa ganhar por isso. A gente investe em material pra gente ter retorno também, porque senão não adianta nada. Eu sempre brinco, faço analogia da loja, depois eu conto. Deixa eu terminar uma história, depois eu conto a outra. Aí esse cara, então, né, esse cliente, ele passou por essa situação aí com esse outro profissional e ficou encanadíssimo. Daí foi lá, conferiu tudo, olhou, ticou todas as coisas da agendinha e foi no Rafa. Olha, Rafa, é o seguinte, eu tô vendo aqui que tem coisas a mais, né, aqui no salão, coisas que eu não contratei. Aí o Rafa falou: não, mas tá tudo bem, por quê? Aí ele falou: não, mas é porque eu conversei já com a Anne, né, eu falei que eu só queria o que fosse meu mesmo, porque aconteceu isso, explicou para o Rafa falou: não, pode ficar tranquilo. A gente trouxe isso porque a gente quis trazer, cabia no caminhão, foi uma coisa que a gente achou que acrescentaria na proposta, que ficaria mais bonito, então a gente trouxe, né, a mais, mas é por nossa conta, pode ficar tranquilo que a gente não vai cobrar nada não. Então, gente, olha que ponto, né, chegamos, do cliente ficar tão apavorado dele tá ali nesse sufoco, achando, ir lá para conferir no dia da festa, que ele podia estar curtindo lá com a filha, com a família. Não, ele foi lá para conferir porque tinha passado por uma situação desse tipo com outro profissional. Isso não é legal. Então, gente, não façam isso.
Eu ia falar da analogia da loja, que eu sempre tento colocar de forma clara para o cliente quando me faz algum questionamento com relação a essa questão do quanto cobrar, né? Eu falo assim, olha, se você for numa loja e você entrou lá e você falou assim, quero comprar uma calça, tá? Aí você foi e experimentou a calça. Aí a vendedora, que é vendedora, né? Ela vai falar assim, nossa, mas eu tenho uma blusinha que fica tão linda com essa calça, prova com a calça, né? Coloca. Quem sabe você não gosta? Aí beleza, aí você gostou. Aí a vendedora te ofereceu. E aí? Tipo, você não vai pagar por essa blusinha porque a vendedora te ofereceu e você gostou, só que você entrou lá só para comprar calça. A vendedora te ofereceu, então não tem custo nenhum isso. Sempre faço essa analogia porque é uma coisa que eu acho que fica muito claro para todo mundo com relação a essa questão de adicionar coisas. Também já passei por uma situação com uma dentista. E aí eu coloquei a seguinte situação para ela, falei, olha, eu vou no teu consultório, eu chego lá e falo que eu tô com um problema no meu dente, aqui tá doendo, que eu acho que é uma cárie. Aí, ok, você me cobra pela cárie. Quando você vai me atender, aí eu já paguei, já tá tudo certo, entrei lá, você viu que é um canal, na verdade. E aí, a mão de obra é tua, é fácil para você fazer, porque é fácil pra gente fazer decoração também, é nosso trabalho, né? Então é fácil pra gente fazer decoração. Você é uma dentista, é fácil para você fazer um canal, é super tranquilo, você aprendeu lá, você faz isso com o pé nas costas. O material seu já está comprado, né? O material é todo seu, já está ali na mão, você não vai precisar ir em canto nenhum buscar, ele está ali dentro do teu consultório, nosso material está dentro do nosso barracão, né? Também é fácil pra gente, o material é nosso, está comprado, está pago. E aí? Você vai cobrar pelo canal ou você vai cobrar pelo tratamento da cárie? Então, gente, percebe que assim é muito lógico, só que quando chega no nosso negócio, as pessoas elas não entendem, elas acham que porque elas contratam o profissional, elas podem colocar tudo que a gente tem lá dentro do nosso acervo. E não é bem assim que funciona. Então, isso só para ilustrar essa questão do cliente não pode decidir o teu preço, você é que tem que saber. Outra coisa, o teu orçamento não pode ser baseado na concorrência, principalmente porque a grande maioria das pessoas não sabe fazer preço. Então, se você basear o teu preço pela concorrência, você tá frito, porque provavelmente o teu concorrente vai ter esse tipo de dúvida, de insegurança. A grande maioria das pessoas do mercado de evento, gente, não sabe. Eu vejo isso ao meu redor, assim, sabe? Que eu fico olhando e falando, meu Deus do céu. Bom, então vamos lá, ó. Orçamento claro e orçamento objetivo, ele gera confiança no teu cliente. É preciso, gente, tenham isso sempre em mente. O que vai trazer clareza para o meu cliente? O que vai ser objetivo para que ele consiga, né, entender o meu orçamento? E aí não fique com esses questionamentos de tipo, porque a concorrência... Lógico que às vezes vai ter algum questionamento que é normal, mas não fique com comparações, né? Porque a concorrência fez tanto. Tipo... Eu não sou indelicada, né? Do tipo, falar assim, então vai lá na concorrência, mas espero que dá vontade. Mas assim, eu meio que eu não vou ficar tipo, mas quanto ele fez então? Porque vamos ver então se eu posso cobrir o preço. Nunca fiz isso, gente. Nunca e nem vou fazer, tá? Não façam isso. Então, assim, ofereçam dentro do orçamento de vocês muito claramente o que vocês fazem, né? Deixa isso bem claro para o cliente, o que vocês fazem e o valor do trabalho de vocês. E aí uma apresentação bonita também é uma coisa que vai gerar bastante confiança na maioria dos clientes. Posso dizer com relação à minha apresentação que quando eu mudei ela, eu tive até clientes que não fecham comigo, às vezes me retornam elogiando a apresentação. Porque isso passa uma boa impressão, né, para as pessoas. A forma como a gente apresenta o nosso orçamento passa uma boa ou uma má impressão para os nossos clientes.
E aí você pode pensar, mas o jeito que eu faço já está funcionando, Anne. Será que precisa? Né? Será que é necessário mesmo mudar? Lá você que vai ter que avaliar. Tô te dizendo que depois que eu mudei o meu, fez muito sentido pra mim, assim. É o que eu falo, as pessoas, elas... E aí, às vezes, acontece alguns questionamentos, né, de alguns clientes a respeito de uma coisa ou outra, e nesse inteirinha, nesse meio, né, nesse meio de campo, eu vou reorganizando as coisas, eu vou reestruturando. Verdade, olha, o cliente teve essa dificuldade, se eu melhorar e fizer assim vai ficar bom. Então a gente tem que estar nessa constante, né, atenção, assim, em constante observação, analisando o que pode ser melhorado. Aí vocês também podem pensar assim, mas o cliente só quer saber valor, ninguém vai dar importância para um orçamento bonito. Não é assim, gente, não é assim. Eu não sei como que vocês trabalham, se vocês têm um orçamento, como fala? A gente tem um orçamento, ai caramba, fugiu a palavra. Ele não é um orçamento padrão, é um orçamento que é pensado para cada cliente. Gente, fugiu a palavra da minha cabeça. Ontem fugiu permuta, eu não lembrava de permuta de jeito nenhum. Hoje veio permuta na minha cabeça do nada, assim, não tava nem pensando nisso, veio permuta. Agora eu não consigo lembrar. Mas assim, é um orçamento mais exclusivo, né? A gente faz um orçamento mais exclusivo, então eu peço referências e tal. Mas eu tenho o meu orçamento inicial básico, que eu sempre passo para o cliente o orçamento inicial básico. E aí, se ele se interessar, a gente vai sentar e vai conversar. E aí, outra coisa que vocês podem ter como objeção com relação a isso... Deixa eu tomar uma água, gente. Outra coisa que vocês podem ter objeção com relação a isso é que vocês darem detalhes, né, no orçamento de vocês, o concorrente pode olhar, né, pode ver, vai ficar sabendo o que eu faço. Gente, dane-se o concorrente, foco no cliente, porque o concorrente, ele de qualquer maneira vai conseguir descobrir o que é que você faz. Vai pedir para um amigo. Vixe, quantas vezes, gente, eu falo que eu sou meio veiaca nisso até. De sacar quando a pessoa tá pedindo para alguém vir futricar o orçamento nosso, sabe? Isso acontece, mas é normal, porque a gente também faz isso, né? A gente também já passou uma vez uma saia justa que a gente foi ligar pra saber, e foi minha sobrinha, e aí na hora que a pessoa falou assim, como você chama? Aí ela falou assim, Natália do quê? Aí tipo, ela inventou outro sobrenome na hora, mas com certeza ficou muito fake, né, o negócio. Porque ela, na hora que, se ela falasse Godoy, gente, tipo, na hora a pessoa já ia sacar, né? Mas a gente também faz essa pesquisa. Faz, enfim, com quem a gente acha que de fato é necessário, né, a gente olhar, porque, como eu falei ontem, nem todo cliente é cliente nosso, e nem todo concorrente, gente, é concorrente nosso, né, tem isso também. Às vezes faz a mesma coisa que a gente, mas não é nosso concorrente. Outra coisa que é bastante importante, às vezes no nosso meio, a gente está concorrendo com os próprios parceiros, porque assim... uma coisa, eu vou falar aqui sobre uma experiência que eu tive quando eu tive loja. As pessoas, elas têm interesses diferentes. Quando eu tive loja, isso ficou muito claro pra mim. Eu tive uma vez uma funcionária que ela não queria vender, não é que ela não queria vender, ela tinha separado um condicional para uma cliente que ela achava que ia comprar o condicional inteiro. Aqui é comum a gente fazer condicional, gente. Condicional, você pega uma sacola de coisas e leva na casa do teu cliente, ele experimenta, depois você vai lá e busca, vê se ele ficou com alguma coisa, tá? Não é muito comum isso em todos os lugares. E aí a gente mandava condicional para casa das clientes, ela tinha separado. E aí chegou uma pessoa na loja e ela falou assim, essa mulher é muito goiaba, eu não quero nem atender ela. Aí foi a outra menina que foi atender, beleza. Ela queria ver pijama. E os pijamas, na numeração da pessoa, tava tudo dentro dessa sacola que ela tinha separado para outra cliente. E essa minha funcionária, ela tinha trabalhado numa loja de sapato antes. E aí, na loja de sapato, ela nunca conseguia vender para essa mulher. Então, na cabeça dela, era uma goiaba.
Gente, essa mulher virou uma das nossas melhores clientes da nossa loja, de pijama. Ela gostava de comprar pijama. Naquele dia ela comprou uns 3. E aí o que aconteceu? Ela ficou sem a venda, porque foi a outra que vendeu o pijama que estava na sacola dela ainda. Então as pessoas, elas têm percepções diferentes das coisas. E numa festa de casamento, a gente não tem só decorador como concorrente nosso. A gente tem o buffet, a gente tem uma série de coisas. A decoração, acho que o que mais bate ali é o buffet. Porque as pessoas, elas sempre pensam assim, a decoração não pode ser mais cara que o buffet. De onde que elas tiram isso? Às vezes a decoração pode ultrapassar muito o valor do buffet, porque depende da produção. O buffet ele é contado por número de pessoas, principalmente, gente, se a festa é pequena, né? Nesse nosso mercado agora, esse novo mercado aí que vem de festas pequenas, eu vejo que as pessoas elas estão totalmente malucas com relação à questão do valor de decoração. O valor da decoração está muito relacionado com a produção da festa e não com quantidade de convidados. Então, enfim, tipo, se for uma mega produção, uma decoração pode custar muito alto, né? Bom, então é isso. Esqueçam os concorrentes de vocês, não fiquem focados nisso. O concorrente, se ele quiser descobrir alguma coisa, ele vai descobrir de qualquer maneira, gente. Uma coisa que é bastante errado, tá? Nesse mercado. Inclusive eu me coloco nessa posição. De mandar orçamento para todo mundo que solicita. É uma coisa que tem me feito pensar. Eu coloquei isso daqui como um tópico, até para eu fazer essa observação aqui. Esses dias até eu estava ouvindo uma decoradora também falando sobre isso. Eu acompanho bastante uma decoradora de infantil. E aí, assim, ela fala, né, e é uma coisa que eu super concordo com ela, talvez seja uma próxima etapa, que chegou um momento da vida dela que ela tinha tanto orçamento para fazer, ela não atendia os clientes, mas ela tinha tanto orçamento para fazer, né, que acabou que a vida dela ficou um transtorno também. Então, ela teve que colocar ali uma regra. E aí, qual que foi a regra? Estabelecer um valor, tipo, olha, o meu orçamento inicial é X, né? Então, fica aí como uma dica, na verdade, né? Eu não faço desse jeito ainda, tá? Era um próximo passo que a gente estava pensando lá atrás já em fazer, porque eu estava com um volume muito grande de orçamento, mas com esse momento de pandemia deu uma caidinha de novo, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, então a gente está conseguindo levar, mas fica como uma dica. Outra coisa que vocês podem errar com relação a essa questão de falar, mas eu faço orçamento e meu orçamento não vende, né? Então, assim, manda para todo mundo, não vai vender, porque nem todo mundo. Gente, quando eu mando orçamento, tipo, são poucas pessoas, eu mando um monte de orçamento, as pessoas pedem muito orçamento, a gente manda orçamento o tempo inteiro. E aí, o que volta não são tantos assim. Né, os que fecham de fato, não são tantos assim. E outra coisa é não avisar o cliente que você está mandando o orçamento. Já aconteceu muitíssimas vezes de eu mandar o orçamento e o cliente não receber ou o cliente não ver. Então é bastante importante a gente avisar. Essa é uma escorregada aí que vocês podem dar também com relação a essa questão de não conseguir converter os orçamentos de vocês. E uma coisa que é bacana vocês inserirem é o mínimo inicial, né, que eu já falei ali atrás, não vou repetir de novo, mas enfim, ter um valor mínimo inicial é bastante importante, conhecer os seus custos e ter um valor mínimo inicial é bastante importante. Encaminhar um questionário também, né, para o teu cliente responder antes de você passar o orçamento. É legal, porque você já conhece um pouco do cliente, você não passa, tipo, me passa um orçamento, tarará, e você pega lá um PDF que você tem pronto e manda para o cliente. Não, pede os dados do cliente, onde vai ser a festa, qual a data, coloca bonitinho lá no teu orçamento. Tem algumas coisas, gente, que eu falo aqui, eu tô falando mais focado em casamento, tá? Tem coisas que no infantil acaba sendo um pouco diferente, ok?
que fique claro isso, quem trabalha com infantil. Se tiver alguma dúvida também, alguém que vê e quiser tirar alguma dúvida, pode me perguntar lá no fechado que a gente conversa sobre isso. Então, assim, encaminha um questionário, tem as referências, né, do cliente, manda um orçamento personalizado, era a palavra que eu queria lembrar aquela hora. Manda um orçamento personalizado, eu queria falar que a gente faz festas personalizadas, né. E a opção que eu falei ali em cima para vocês, de talvez vocês já enviarem até, inclusive, uma primeira proposta, informando qual que é o valor mínimo de vocês, né. Não adianta nada, por exemplo, esses dias atrás eu recebi vários pedidos de orçamento onde o cliente queria gastar 3, 4 mil de decoração. Eu não consigo fazer, gente, não tem como, não é a minha realidade. Talvez tenha decoradores que atendam por esse valor. E aí, assim, a noiva, inclusive, era uma igreja gigantesca, era uma igreja enorme, gente, só de nave, né, nave onde a noiva passa. São 50 metros, a noiva me pediu um orçamento falando que queria gastar 3, 4 mil no máximo. O Rafa ainda falou assim, só pra igreja, né, e deu risada. E assim, não é desprezando, nada disso, né, nem entendam mal. Mas é que o trabalho que a gente oferece não dá, não tem como. Então, não é possível. Ah, mas a minha festa é pequenininha, é para menos de 100 pessoas. Ok, mas a produção é grande, né? Qual que é a influência que tem numa festa, quantidade de convidados, pra gente enquanto decoradores? Se a pessoa for contratar mobília de cadeira, mesa, essas coisas, vai influenciar um pouco mais. Mas se não, é só arranjo de centro de mesa. O resto é produção, então independente se a festa é para 100, para 200. Às vezes uma festa de 100 ou 200 pode ter preços muito parecidos. Às vezes a de 100 pode ficar até mais caro do que uma para 300, depende da produção que é da festa, daquela pessoa, certo? Gente, e agora que eu vou deixar, a gente está encerrando, eu vou deixar aqui para vocês a cerejinha agora do bolo, que é como vocês fazerem aí como vocês montarem esse processinho, né, de definir o orçamento de vocês, para que vocês tenham sucesso na hora de vocês conseguirem passar isso para o cliente de vocês. Para vocês terem segurança, para vocês conseguirem esquematizar isso de um jeito que vai ter embasamento o orçamento de vocês. Não só aquela coisa assim, sei lá, cobrei 3 mil, vamos supor, um orçamento. No outro você cobrou 10. No outro você cobrou 15. Mas por que em um foi 3, no outro foi 10, no outro foi 15, né? Qual que é a diferença? Onde que tá aí o X da questão? Se você não sabe, você começa a cobrar aleatoriamente, onde que tá, né, o que do negócio? Então, estabeleça critérios e aí quando qualquer cliente te questionar, você vai poder responder de maneira igual, porque você tem os seus processos ali com relação ao orçamento bem definidinhos. Então, primeira coisa, estabelecer o seu valor, primeiro você, né? Quanto você quer ganhar, quanto custa a sua hora, quanto tempo você vai empreender dentro desse projeto que você vai fazer, quantas horas mais ou menos, né? E quanto custa essa sua hora de trabalho? Tem que estabelecer isso, ter mais ou menos isso em mente para vocês conseguirem dar esse primeiro passo. Pode ser que eu erre no começo, né? Pode ser que eu faça ali alguma coisa que seja uma cagada. Mas com o tempo você vai consertando. Eu falo, gente, que olha, é muito valioso isso aqui, sabe? Porque lá atrás, quando eu comecei, não tinha nada disso, né? Tipo, a gente sofria muito pra fazer as coisas porque tinha que ficar batendo cabeça. Então, hoje em dia, ter esse tipo de conteúdo é muito valioso. É legal que, assim, quem puder aproveite, porque a gente não é dono de nenhuma verdade, mas a gente já passou por muitas experiências. A gente tem muita bagagem aqui nesses estou completando 9 anos,
O Rafa tá aí no mercado há 20 anos. O Riva, que tá com a gente também, tá aí há quase 30 anos ou mais de 30 anos. Então, a gente tem uma boa bagagem, né, dentro do mercado de eventos para passar isso com propriedade para vocês. A gente fala de coisas que a gente vive, a gente não fala aqui de nada que eu não tenha passado, que não seja uma história real, né, de vivência, de sentir na pele mesmo. Então, primeira coisa, hoje eu vejo isso como algo bastante importante. Quanto que eu quero ganhar? E aí, desse quanto que eu quero ganhar, eu preciso tirar... eu tenho funcionário fixo, eu tenho um espaço onde eu preciso pagar aluguel por ele, eu tenho conta de água, eu tenho conta de energia, telefone, eu faço visita para o meu cliente, faço visita técnica, eu atendo o meu cliente em casa, como que é? Ou não, o cliente vem até mim, ou a gente marca num café, sei lá. Se você marca num café, quem vai pagar a conta é você? Né? Ou é o cliente? Como que vai ser? É legal, né? Fazer um agrado para o cliente. Mas você tem condição de fazer isso? Isso tem que estar previsto dentro do teu orçamento. Você paga um escritório de contabilidade, né? Para fazer as suas coisas? Como, gente? Né? Tipo, quais são o tudo aí que vocês têm envolvidos dentro desse valor? E mais o valor que precisa sobrar para vocês. Quanto vocês querem ganhar? No nosso mercado é muito difícil a gente fazer um valor mensal, porque a gente não tem, às vezes tem meses que a gente não faz evento nenhum. Então faz esse cálculo anual e depois vocês dividem aí pela média, né, de eventos que vocês têm ou que vocês pretendem ter, que também é legal traçar meta. Então define meta, estabelece isso que vai dar bom. E então primeiro você. Segundo, execução da festa. Execução da festa vai envolver todos os valores do teu evento. Como que eu faço? Eu monto uma planilhinha no Excel, eu já faço isso, gente, previamente. Quanto que eu vou gastar mais ou menos de mão de obra? Porque eu tenho essa noção hoje, né? De quanto eu preciso de mão de obra para uma festa com uma produção X, quanto eu preciso de mão de obra para uma festa para uma produção Y, quanto eu preciso de florista, ajudante de florista. Vai precisar contratar gente para montar estrutura? Não, pode ser uma mão de obra mais barata, sabe? Então, assim, a gente já tem essa noção, fica mais fácil. Quem está começando bate a cabeça, com certeza, mas a gente está aqui para ajudar. Então, assim, tudo isso tem que estar previsto. Tem que estar previsto refeição, tem que estar previsto deslocamento, tem que estar previsto estadia, se for ficar fora, né? Se for pousar, ou alguém da equipe for pousar. Se tiver deslocamento da equipe de uma cidade para outra, é aí que vai ter que estar embutido esse valor. O valor das flores, o valor da mobília, objeto decorativo, a parte de tapeçaria, a parte de rouparia. Enfim, todo o material, né, da festa, todo o material do teu evento tem que estar presente dentro dessa etapa execução da festa. E aí, gente, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que o orçamento justo é o orçamento que vende. Não adianta você falar assim, eu vou fazer um orçamento baratinho que vai vender. Gente, eu já vi parceiro nosso perder uma proposta, né, perder uma concorrência porque ele cobrou um valor muito abaixo do concorrente, entendeu? Ele já vi acontecer isso. Então, não é o orçamento baratinho que vende, é um orçamento justo, que você entende o teu valor, você sabe quanto você precisa cobrar, né, entende os seus custos e você sabe o quanto vale o teu trabalho. Esse é o orçamento que é o orçamento legal. E o lance da segurança em oferecer, né? Então aqui, ó, vou deixar 5 passos para vocês já começarem a pensar no orçamento de vocês. Então, façam uma boa apresentação e aí dentro dessa apresentação vocês colocam esses 5 passinhos aqui e depois vocês me contam o que é que aconteceu. Vamos lá, ó. Fala um pouco sobre você. No meu orçamento, a primeira coisa que tem lá é uma apresentação. Oi, Flávio, tudo bem? Flávio foi meu noivo lá atrás, gente, quando eu comecei, tava começando.
Então fala um pouco sobre você, conta um pouco sobre sua história, é legal. Isso é uma coisa que no infantil eu já não aconselharia fazer, né? Eu falei do infantil, é um exemplo que no infantil eu já não aconselharia fazer. O meu orçamento infantil ele é um pouco mais objetivo. Mas o de casamento, por quê? O orçamento de infantil, gente, quando o cliente vem te procurar, ele já sabe quem você é, né? Já o orçamento de casamento, não. Muitas vezes o cliente vem até você indicado por um assessor e ele não conhece ainda o teu trabalho. Eu tenho uma pancada de gente que chega em mim e fala, ai, minha amiga me indicou, minha assessora me indicou, minha tia indicou, né? Aí eu falo, mas você já viu nossa rede social? Não! Aí eu mando o link, a pessoa vai olhar. Então, assim, dentro da apresentação, a mãe de criança é diferente, né? Ela já tá louca lá, desde quando a criança nasceu. Ela já começa a ver sobre decoração, então ela já sabe que ela quer contratar, ela já tem em mente as pessoas com que ela vai fazer o orçamento. Então, ali, fala um pouco sobre você, depois fala um pouco sobre o seu trabalho, então quais são os seus diferenciais, conta ali no teu orçamento, o que você faz de diferente da sua concorrência, o que você oferece de diferente da sua concorrência. Ilustra o seu trabalho com foto, com projeto, né? Se tiver foto de projeto, se vocês fizerem projeto é legal. Logo em seguida disso, coloquem os valores, né, de uma forma detalhada, que a pessoa consiga entender o que você está oferecendo ali. E no final você coloca umas informações adicionais. Então, por exemplo, se você cobra algum custo adicional com relação a essa questão de deslocamento, né, ou com relação a estadia, enfim. Então, façam isso que vai ser bacana. Gente, tá acabando o meu tempo. Eu não achei que tivesse tempo ainda nesse... Eu não achei que tivesse tempo nesse Insta. Tá acabando meu tempo no Insta. Vocês gostaram? Fala rapidinho aí pra mim, que eu terminei agora. Terminei, ó, em cima da hora. Vocês curtiram? Foi legal, gente? Ai, que pena que saiu do YouTube. Vocês gostaram, gente? Bom, queria agradecer quem tá aqui comigo, quem ficou aqui comigo. Giana tá sempre presente. Oi, Estelinha, você tá aí ainda? Que legal. Obrigada, viu? Obrigada, gente, de coração. Amanhã eu tô aqui de novo, 5 horas. Não percam, que vem mais conteúdo por aí. Até dia 4, tô aqui todo dia, gente. Encerrou.